Olá, pessoal, participantes do sexto encontro de jovens farmacêuticos. Meu nome é Raquel Carvalho, eu moro na Alemanha e eu fui convidada pelo CRF de São Paulo para falar sobre o tema internacionalização. Eu sou farmacêutica, me formei no final de 2013 pela Universidade Federal de Ouro Preto e logo após eu me formar, eu me mudei para a Alemanha. Mas essa história já vem há um tempo. Eu fiz meu estágio final de curso na Alemanha e antes disso eu estagiei num laboratório, numa universidade na Alemanha, pelo intercâmbio chamado IAEST. E 2 anos depois eu fiz o Ciências Sem Fronteiras também na Alemanha. Depois eu voltei para o Brasil, me formei e vim novamente procurar emprego na Alemanha, com visto de procura de emprego. Eu tenho um blog e um canal no YouTube chamado canal Backpacking Alone, porque no começo eu gostava de mostrar um pouco a vida na Alemanha, mas não tão focado no lado profissional. E então eu fazia algumas viagens de mochilão, por isso backpacking. Mas tem muitos vídeos sobre emprego, sobre currículo, sobre trabalho, mercado de trabalho na Alemanha, sobre procurar emprego, sobre vistos, sobre várias coisas burocráticas na Alemanha também. E por meio desses vídeos acabei conhecendo o pessoal do CRF de São Paulo que me convidou para fazer esse vídeo hoje para vocês. Então vou falar um pouquinho da profissão farmacêutica na Alemanha, e minhas experiências aqui. Primeiramente, porque eu vim para a Alemanha, quando eu tinha 21 anos, eu estava no terceiro período de farmácia, eu já tinha o interesse de fazer um intercâmbio e eu já falava inglês, eu dava aula de inglês numa empresa já lá em Ouro Preto e eu tive interesse em aprender outras línguas também. Então eu vi no IAEST, procurei saber sobre intercâmbios, e no IAEST tinha muitas vagas para a Alemanha, então eu pensei, poxa, eu acho que eu vou começar a fazer aulas de alemão. E eu comecei a pagar aulas de alemão particular e consegui a vaga do IAEST. Vim para a Alemanha, estagiei e foi muito bom para o meu currículo. E eu aprendi um pouco de alemão, voltei para o Brasil, continuei estudando alemão. Muito importante é estudar alemão. Tem vagas em inglês? Tem, mas a maioria é em alemão, tá? Primeiramente, alemão. E depois eu consegui fazer um semestre na Universidade de Freiburg. E depois dessa carta de aceite eu consegui até a Bolsa de Ciências Sem Fronteiras, foi da primeira leva que veio para a Alemanha. Depois eu voltei para o Brasil, quase terminei meu curso, faltava o estágio final de curso. E esse estágio final eu consegui aqui numa empresa alemã, uma indústria alemã. Então eu voltei, fiz meu estágio aqui na Alemanha, então foi a terceira vez na Alemanha. Acabou meu estágio, acaba o visto de estagiário, você não pode ficar mais na Alemanha, Eu só tinha um passaporte brasileiro, hoje eu tenho um passaporte alemão também, porque eu já tô há vários anos aqui na Alemanha, E acabei formando minha vida aqui, minha vida privada também, meu marido é alemão, já somos casados há 5 anos. Então eu voltei para o Brasil e peguei o visto para procurar emprego e vim para a Alemanha novamente. Então foram as várias idas e vindas, entre Brasil e Alemanha, sempre estudando alemão, sempre de olho na parte profissional, porque para eu sair do Brasil, eu gostaria de sair como profissional da área farmacêutica, como farmacêutica. Meu sonho era trabalhar como farmacêutica, E eu fiz esse estágio já buscando, tendo o interesse de trabalhar em indústria, e para não ficar desempregada, porque meu plano também era voltar para o Brasil e não ficar desempregada, trabalhar para uma empresa multinacional, para uma empresa farmacêutica grande, E às vezes tem algum contato com a Alemanha, então eu estava aprendendo alemão, falava inglês, falava espanhol, então eu estava investindo nessa área de idiomas, para não ficar desempregada. Foi o primeiro pensamento que eu tive, porque eu acabei conhecendo várias pessoas que se formavam e faziam mestrado ou doutorado só porque não conseguiam emprego ou estavam desempregadas. E eu não queria passar por essa situação. Se eu fizesse mestrado, seria porque eu gostaria de fazer mestrado, não para não ficar desempregada.
Então, minha estratégia foi essa, fazer intercâmbio, de investir na parte de idiomas, para formar e ter um emprego na indústria. Então, eu me formei farmacêutica generalista com ênfase em indústria. E daí, eu comecei a trabalhar aqui na Alemanha. Comecei a trabalhar falando inglês. É difícil, as vagas, a maioria são em alemão. Ou pede alemão e inglês. Só alemão também é difícil encontrar, tem que ser alemão e inglês. Ou vir com muita experiência de trabalho, né, para um time global, por exemplo, né? Porque aqui dentro das indústrias da Alemanha, pelo menos na área farmacêutica, na área química, dentro da indústria fala-se muito alemão, com os colegas também, na entrevista de trabalho também, muitas entrevistas são em alemão, então é importante. Assim como se for para outro país, talvez não na Escandinávia, por exemplo, eles falam muito inglês, né? Aqui na Alemanha tem alguns colegas de trabalho que não falam inglês, né? Então você tem que conversar com eles em alguma língua. E português é raro encontrar alguma vaga que peça português, né? Algumas pedem até espanhol, algumas italiano, algumas francês, porque, né, perto da França aqui também. Então, acaba que o português, só português não tem como sair do Brasil falando só português. A não ser que venha pra cá pra estudar inglês, pra estudar alemão, mas aí você tem que se bancar. Então, tem todas aquelas burocracias envolvidas. Então, eu trabalhei primeiro com comunicação científica, numa empresa terceirizada que fazia trabalho para a indústria. Então, eu preparava material para marketing, comunicação e eventos, tudo em inglês. E depois disso, eu consegui uma vaga em outra cidade, perto de Berlim, e comecei a trabalhar com validação de sistemas. E eu vi que é uma área que realmente está em falta, não só na Alemanha, no Brasil, no mundo. Validação de sistema, validação de processos, validação de limpeza, controle de qualidade, garantia da qualidade. São áreas que são internacionais, tem guidelines, né, internacionais. Então, você até consegue trabalhar carregando a sua experiência do Brasil, por exemplo, né? Então, o que eu aconselho formou, eu não aconselho fazer como eu fiz, de formar e já vir para a Alemanha. É difícil, eu ainda sabia um pouco de alemão, consegui me virar um pouquinho. E daí, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha o C1, começo de C1 de alemão, mas sair de um curso de alemão não quer dizer que você fale alemão. Tem um tempo, assim, até se acostumar com a língua. Então, meus 2 primeiros trabalhos foram em inglês, basicamente inglês, tá? Nessa indústria farmacêutica internacional também, eu trabalhei com validação de sistemas em inglês, né? Como uma Junior Analyst, né? Analista de sistemas júnior. Foi fácil? Não, não foi fácil. E a gente tem que fazer o quê? Netzwerk, em alemão, né? Networking. Conexão com as pessoas. Quando você trabalha, sempre dá um trabalho de alta qualidade, conhecer novas pessoas, que isso te influencia, te ajuda na hora de procurar emprego, na hora de trocar de emprego e tudo mais, né? Mas tem que fazer as entrevistas normais de recursos humanos. De toda forma, né? Então, aconselho a vocês a pensar em qual país, em qual área, né? Uma área que seja mais internacional. O que eu vejo aqui é que farmacêuticos vêm e têm experiência, por exemplo, em laboratório de análises clínicas ou em farmácia. E aqui na Alemanha, por exemplo, para você trabalhar na farmácia ou no laboratório de análises clínicas, tem que ter o Exame Nacional de Farmácia. É como se fosse o exame da OAB de farmácia, né? É um exame que é feito pelo Conselho Regional, tem que mandar toda a sua documentação para lá, para fazer a revalidação de diploma, né? Várias áreas de qualidade, de validação, de produção, de desenvolvimento, não precisa dessa revalidação, né? A gente pode trabalhar assim como biólogos trabalham nessas áreas, químicos não precisam, né? Mas certas áreas da área farmacêutica, como em laboratório de análises clínicas e numa farmácia, precisa desse reconhecimento, dessa revalidação pelo Conselho Regional e tem que pagar a mensalidade
do Landesapothekerkammer, que é a Câmara dos Farmacêuticos. Você tem uma vantagem, que é entrar no Rente, que é na aposentadoria dos farmacêuticos, tem isso aqui na Alemanha. Então, você acaba trabalhando alguns anos a menos quando você chega já nos 50 anos. Aqui na Alemanha eles trabalham até 65 anos, por aí. Isso já tem um tempo que é assim. Então, ajuda, tá? Nessa aposentadoria dos Apotheker. Apoteca é como se chama farmacêutico na Alemanha, o farmacêutico que passou no 3º exame nacional. Na verdade, não é só um exame nacional, são 3. Mas normalmente o nosso currículo, desculpa, tem um hospital aqui perto e de vez em quando passam ambulâncias. Então, nosso currículo, nosso diploma, normalmente é reconhecido, quando a gente manda toda a documentação para o Conselho Regional, como 2º exame nacional, e a gente precisa fazer o 3º exame nacional, mas normalmente pega-se também mais uma matéria do 2º exame nacional, né? Quem tiver mais dúvidas, entra lá no meu blog, que eu falei assim em detalhes sobre as matérias do 3º exame nacional e qual matéria a gente repete do 2º exame nacional para fazer a prova de conhecimentos. Antes da prova de conhecimentos, ainda tem a prova de língua alemã técnica da área farmacêutica, tá? São 2 provas que a gente tem que fazer para o reconhecimento. Que mais? E daí, depois desse tempo que eu trabalhei com de validação, eu decidi trabalhar em farmácia. Peguei finalmente essa motivação para fazer essa prova. E trabalhei 1 ano em farmácia, que foi uma das maiores aventuras da parte privada, assim, profissional também, mas eu levo como uma aventura privada mesmo, de trabalhar numa farmácia alemã, falando alemão para a maioria dos clientes que são alemães. Isso foi realmente um challenge accepted para mim e aprendi muita coisa. Inclusive, quando eu estudei, eu não queria fazer nenhuma matéria de assistência farmacêutica, análises clínicas. Eu fiz o que eu tinha obrigatoriedade de fazer. Eu só puxava matéria de indústria, né? E foi um desafio muito grande para mim. E depois de 1 ano eu consegui um trabalho na indústria novamente. Então foi tipo uma pausa da indústria para me desenvolver pessoalmente, desenvolvi bastante meu alemão, e agora esse meu emprego na indústria é em alemão. E a primeira língua é alemã. E claro, tem meetings, tem reuniões que são em inglês, né? Tem que falar inglês também. Os testes, algumas especificações são em inglês, então tem que falar alemão e inglês. E toda a minha entrevista de emprego foi em alemão, tá? Nesse emprego, é o 4º emprego aqui na Alemanha, né? Então já tô aqui desde 2013, foi o meu estágio final de curso, então em 2014 comecei a trabalhar aqui mesmo. Depois de um tempo desempregada, porque também não é fácil ser estrangeira, um alemão que não é tão bom, e concorrer com alemães que se formaram aqui e que tem um exame nacional, né? Um exame estadual, né? Cada estado da Alemanha que aplica esse exame. Então é uma grande desvantagem. A vantagem a gente tem que buscar ter alguma vantagem para cima, né? Porque senão a gente não consegue o emprego. Então eu falava um inglês muito bem, era mais de uma desenvoltura. Então essa área que me deu essa oportunidade foi na área de eventos, né? Foi numa área como farmacêutica, como Pharmazeutin, né? Que é como se é chamado depois do 2º exame nacional. E eu fiz chama Zeugnisbewertung. Não é uma revalidação do exame do diploma de farmácia, porque, como já falei, a revalidação é feita pelo Conselho Regional, então é outra coisa, e a prova é dada pelo Landesapothekerkammer, a Câmara dos Farmacêuticos. Então, assim é a revalidação oficial, mas tem também um processo chamado equivalência de diploma, pelo Zentralausländischer Bildungswesen, né, pelo ZAB, e tem uma lista também do ANABIN, né, depois vejam lá no meu blog, se se interessarem, e lá tá falando assim, se o seu curso, universidade, são equivalentes a um curso em uma universidade na Alemanha, né,
E com isso, com esse resultado, paguei 200 euros na época, tava lá mostrando que o meu curso é equivalente a um curso alemão, com restrição de eu não ter feito, né, essa prova da revalidação. Então, eu não poderia me chamar de Apothekerin. Eu só poderia me chamar de Pharmazeutin. Pharmazeutin é o nome até o segundo exame nacional e o Apothekerin é quem faz o terceiro exame nacional. Né? Então, eu trabalhei durante vários anos como Pharmazeutin. Foi um curso intenso de alemão, super avançado trabalhar na farmácia. Vale a pena, mas é um processo intenso. Você tem que estar motivado, tem que querer muito, tá? E isso é para quem quer trabalhar em farmácia, quem quer trabalhar em análises clínicas, né? E análises clínicas é um curso após o curso de farmácia. No curso de farmácia na Alemanha, eles não fazem análises clínicas. Depois, você vai fazer uma pós-graduação chamada Weiterbildung, né? Que é o nome pós-graduação e tal, depois que você faz depois de formado, depois de já ter o diploma. E aí, quem tem essa aprovação, né? Esse diploma, essa aprovação, esse processo, né, que você pega essa revalidação, que você tem esse terceiro exame nacional e pode se chamar de apoteker ou apothekerin, farmacêutico ou farmacêutica, né, e aí você pode fazer uma pós-graduação em análises clínicas, né. Normalmente essa área é de médicos, técnicos em medicina, né, há uma área mais técnica. Tem alguns farmacêuticos nessa área? Tem, mas tem muitos farmacêuticos em hospitais, na farmácia do hospital, ou em farmácia clínica, né, os farmacêuticos dos hospitais. Mas em análises clínicas é um curso de pós-graduação após ter formado em farmácia e após ter feito os exames nacionais, né, os 3. Então é uma área um pouco mais complicada aqui, né? Então a minha recomendação é quem quer ter essa experiência internacional, ou pega a Berufserlaubnis, né, depois de formado, mas tem que se falar alemão, não pode tirar a Berufserlaubnis antes do nível B2 de alemão, e tem que fazer 2 provas, a prova de alemão técnico e a prova de conhecimentos do que eles falarem que tem que fazer. Normalmente é prática em farmácia alemã, direito, legislação farmacêutica europeia e alemã, e uma terceira matéria que normalmente é farmácia clínica. Torço para que vocês peguem farmácia clínica, porque ou farmacologia ou qualquer outra coisa menos farmacêutica chemia, química farmacêutica. Química farmacêutica foi criada aqui na Alemanha, então assim, você tem que ser muito bom em química farmacêutica. Na prova pede assim, desenha a estrutura do propanolol. Tem que falar tudo sobre química instrumental, de gás cromatografia, mass cromatografia, nuclear magnetic ressonância, ressonância magnética nuclear, infraroto, infravermelho e tudo mais essas coisas. Então é mais complicado. E no mais, a indústria, para entrar na indústria aqui na Alemanha sendo estrangeiro, não falando alemão e sem experiência, não sei, 0,5% de chance. É muito complicado isso. Eu consegui fazendo realmente conexões, indo em cursos, conhecendo pessoas, porque é muito difícil, não cai do céu. Sendo estrangeira, não falando alemão perfeito, sem experiência, não faça isso, é o meu conselho. Se quiserem vir para a Alemanha ou ir para outro país, tenham pelo menos um pouco, pelo menos 3 anos, pelo menos, de experiência em alguma área, e melhor que seja uma área mais internacional, né, uma área da indústria, ou uma área de produção ou de pesquisa. Pesquisa na Alemanha tem que ter doutorado para continuar numa área de pesquisa e crescer, né, ser o chefe do laboratório, tem que sempre ter doutorado para research, né, Entwicklung, desenvolvimento. Para produção não precisa,
né? Para produção, qualidade, tem muita vaga. Produção normalmente tem que fazer Schichtarbeit, que é trabalhar às vezes de noite, né? E na indústria uma coisa que é quase certa é que tem que trabalhar período integral, Vollzeit, né? Então, muitos farmacêuticos preferem ficar na farmácia porque a maior vantagem da farmácia é ter um horário flexível. Às vezes você fala, eu vou trabalhar segunda, quarta e sexta, né? Então você tem que estar isso no contrato, tá? Para depois não ter problema. O horário que vai trabalhar, os dias, né? E o salário certinho. Quando você tem a aprovação, né? Tem esse diploma, essa revalidação. O salário do primeiro ano é 3.463 euros, eu acho, por mês. Trabalho integral e inclui sábado, tá? Então essa é uma desvantagem da farmácia, é de incluir sábado, de ter que fazer plantão, Nachtdienst, Notdienst, ficar em pé várias horas atrás do balcão, às vezes lidar com clientes desrespeitosos, mas foram poucos da minha experiência. Eu gostei de trabalhar em Kundenberatung, né, na assistência farmacêutica, mas sempre tem alguns clientes que incomodam, né? Que você não quer mais ver. Então, isso tem em toda a profissão também, em toda a área. Então, depende muito do que a pessoa quer para si. O mercado alemão precisa de farmacêutico de farmácia. Precisa de farmacêutico em geral, mas os alemães preferem ir para a indústria, porque o salário é muito melhor. As condições de trabalho são muito melhores, não tem que trabalhar no sábado, não tem que fazer plantão normalmente, né? Então eles preferem ir para a indústria. E tem muita vaga como farmacêutico de farmácia, mas aí tem que pedir essa Berufserlaubnis, essa permissão de trabalho, tem que ter um alemão já fluente, pelo menos B2 para pedir essa permissão, tem que fazer 2 provas, é um processo intenso, né? Então, opções tem. Em outros países, tenho um conhecido que fez a revalidação no Canadá. É barato, não é caro. Na Alemanha também é muito caro. Tem que traduzir, inclusive, as ementas de cada curso, de cada disciplina que a gente fez, pelo menos no meu estado. Isso muda de estado para estado. Então, contacte o Regierungspräsidium, o conselho regional, né? Do estado onde você quer morar na Alemanha, para pegar as informações, porque os documentos podem mudar de estado para estado, mas é muito dinheiro, tá? Tem Regierungspresídio que tem que traduzir tudo na Alemanha, o que é em euro, fica muito mais caro. Tem outros que deixam traduzir no Brasil. De diploma tem que ter a tradução, tem que ter a apostila. Na época, quando eu fiz, ainda tinha o processo de legalização, agora é a apostila. Então tem que perguntar também para o Regierungspresídio se tem que fazer a apostila, né? E depois tem que fazer uma cópia autenticada, né? Então, é uma burocracia, é um passo grande na vida, então tem que pensar muito bem se quer fazer isso ou se não vem fazer estágio, né? Estágio é uma opção que você vê como é o país, se você gosta, se você não gosta. Muita gente chega na Alemanha e não gosta, vai embora, né? Ou vem só fazer estágio, pegar uma experiência e voltar, né? Como pesquisador também, essa área de pesquisa também é muito boa nas universidades. Então, é uma coisa o que você o que você quer para si. Você quer só como uma experiência de alguns meses, quer morar, quer vir aqui trabalhar em inglês, mas aí já tem que ter muita experiência de trabalho para trabalhar num time mais global, como farmacêutico, né? É claro, quem é TI é outro mundo, não dá para comparar. A SAP é aqui perto da minha casa e todo mundo fala inglês. Tem muita gente que mora aqui há anos na Alemanha e não fala alemão, porque o trabalho é sempre inglês. Só que nós não somos TI, nós somos farmacêuticos, então a gente tem que colocar o pé no chão e lembrar. Pois pra gente ter uma vantagem aqui, a gente tem que falar alemão, ou seria bom falar alemão ou vir com muita experiência de trabalho, tá? Porque é uma área que está faltando gente no mercado, mas principalmente na farmácia. E na farmácia é obrigatório falar alemão, tem que ter. Não falar alemão não pode trabalhar como farmacêutico, né? Tá na lei na Alemanha, tá? É
é isso, gente. Análises clínicas fica um pouco mais difícil, porque tem que fazer a revalidação e depois tem que fazer uma pós-graduação, então é um pouco mais complicado. Às vezes consegue trabalhar mesmo sem essa pós, não sei, mas pelo que eu li tem que ter. E a indústria é uma área muito mais competitiva, uma área mais internacional, mas mais internacional também. E você tem normalmente tem uma cadeira onde você senta. Na farmácia não tem cadeira, são 8 horas em pé. Né? Então tem suas vantagens e desvantagens em cada área, em ser farmacêutico no Brasil, em ser farmacêutico na Alemanha ou em qualquer outro país. Então eu acho que é isso, falei bastante, quase meia hora aqui falando para vocês, espero que tenham gostado. E hoje em dia eu trabalho com validação de processos, né, na indústria farmacêutica. Então, tem espaço para todo mundo, mas você tem que fazer por onde, né? Escolha aí a área que você quer, veja quais são os pré-requisitos. E qualquer dúvida, escreve também lá no meu blog ou no canal, eu tento responder lá, como eu já respondi para muitas pessoas. Então, eu acho que vaga tem para todo mundo, né? Só que cada um tem as suas habilidades, cada um tem suas fraquezas também. Então, é a gente analisar a nossa situação e ver o que a gente quer pra gente, né? Então é isso. Beijo, gente, e bom sexto encontro de jovens farmacêuticos. Tchau! Tschüss!